Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Inicialmente é um prazer e uma honra estar aqui nessa casa e realmente, não é? Nós temos, além da lei de liberdade que eu vou falar hoje, nós temos a lei de sociedade. A lei de sociedade é aquela que nos coloca todos reunidos, todos unidos para vivermos em comunidade. Aprendermos a conviver uns com os outros. Para que nós aprendamos, não é, que ninguém sozinho, né, nós temos um ditado que diz assim, que uma andorinha só não faz verão. Para nós também esse ditado vale. Nós precisamos uns dos outros, né? E Jesus nos deu esse exemplo. Jesus, o espírito mais iluminado que já encarnou nesse planeta, ele poderia ter feito o seu trabalho, talvez, sem a ajuda de ninguém, mas ele reuniu 12 pessoas para ajudarem, não é, né? Para nos dar o exemplo da necessidade de compartilhar. E hoje a gente vai falar dessa lei de liberdade. E a gente pode perguntar assim, mas por que eu tenho que saber essas coisas, né? As leis naturais. Porque isso aqui está na terceira parte do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, desde 1857. E o Kardec era um estudioso, né? Ele era um cientista. Ele também se preocupou com isso. Então, logo na primeira questão, na questão 614, que abre as leis morais, o Kardec pergunta para os espíritos: que se deve entender por lei natural? E a resposta dos espíritos é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha a resposta dos espíritos. É a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Indica-lhe o que deve fazer e o que deve deixar de fazer. E o homem, a criatura humana, só é infeliz quando se afasta dessas leis de Deus, dessas leis naturais. Então essa é a importância de nós entendermos a lei natural, porque eu acredito que todos nós estejamos em busca da felicidade. Não é aquele filme, não. É uma vontade nossa mesmo. Nós vivemos em busca de sermos felizes. Quem não gosta daquele sentimento de alegria, quando chega aquela visita, né? Aquela pessoa que nós gostamos, aquele filho querido que faz tempo que a gente não vê, quando chegamos à casa dos nossos pais para abraçá-los, quando visitamos um irmão querido, aquele sentimento que aquece a alma, o coração. Quem não gosta disso? Isso é alimento para a nossa alma. A felicidade é alimento para a nossa alma, não é? A infelicidade nos mata. Mas a felicidade é o alimento que todos nós buscamos. Então, qual é a importância de entender, de conhecer as leis naturais? É simples. Nós queremos ser felizes. E os Espíritos estão falando para a gente que quando a gente se afasta dessas leis, nós somos infelizes. E aí a gente já pode parar um primeiro momento e fazer um balanço da nossa vida. Como é que está a tua vida? Como é que você está em nível de felicidade? Está bem ou está ruim? Isso é importante, porque o Espírito está falando aqui que quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente fica infeliz. Como é que está o meu nível de felicidade? Como é que eu estou com a minha vida? Porque isso pode ser um termômetro para me dizer se eu estou andando de acordo com as leis divinas. É interessante pensar nisso. Bom, quando a gente fala de lei de liberdade, a gente pensa assim, o que é liberdade? Porque nós temos um conceito para as coisas, não é?
E para nós, liberdade, quando a gente vai ver assim, lá no dicionário, na vida da gente, na cabeça da gente mesmo, ter liberdade é ter independência, ser independente. Não depender de ninguém é ser livre, por exemplo. Ou ainda, ter autonomia. Eu posso fazer tudo que eu quiser, porque eu sou livre. Então, eu posso fazer qualquer coisa. Ou ainda, eu posso ser ousado, eu posso ser atrevido, porque a liberdade, ela me dá... Às vezes a gente confunde liberdade com ousadia, com atrevimento. Não é? Eu posso fazer essas coisas. Petulância, desrespeito. Mas na nossa cabeça, liberdade, por exemplo, na nossa Constituição, seria o direito de ir e vir. O direito de ir e vir. Para onde você quiser, no território nacional ou fora dele, levando todas as suas coisas, suas propriedades. Isso é liberdade. Não é? Então, para nós, o conceito de liberdade, ele é muito assim, muito voltado para a nossa própria pessoa. Nós não pensamos que a nossa liberdade talvez dependa do outro. Para nós, para mim, a minha liberdade, sou eu quem faço. Então, para mim, ser livre é fazer aquilo que eu quiser, na hora que me der na telha, quando eu bem entender, sem precisar dar satisfação para ninguém. Olha que conceito de liberdade que a gente pode ter. Mas acontece que nós somos seres limitados. E a nossa limitação, a nossa liberdade, ela é limitada, os espíritos nos dizem, por nós mesmos. Olha que interessante. Ser livre não é isso, fazer o que quiser na hora que bem entender, sem dar satisfação para ninguém, poder ir para onde eu quiser, voltar. Não é isso. Porque nós temos algumas limitações, e essas limitações começam antes de nós encarnarmos. Porque, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, os espíritos nos dizem que nós é que escolhemos as nossas provas. E aí a gente pode pensar, mas será? Será que fui eu que escolhi passar por isso que eu estou passando? Será que fui eu que escolhi encarnar numa época em que vinha uma pandemia? Será que eu fui desse jeito mesmo, né? E se a gente pensar bem, e a gente imaginar, não é, a perfeição divina, nós vamos lembrar que Deus é um Deus de amor, que Ele não impõe nada. Porque quem ama não fica fazendo imposições, não é? Você tem que fazer isso do jeito que eu quero. Você vai ter que fazer aqui. Não, a gente tem a liberdade de escolher. Que isso faz parte do amor. E se nós damos aos nossos companheiros de jornada a liberdade de escolherem o seu caminho, que dirá Deus? Que eu creio é muito melhor do que nós, não é? Então os Espíritos nos dizem na questão 258, que quando nós estamos na erraticidade, o Kardec pergunta para os Espíritos assim, quando nós estamos na erraticidade, lá no plano espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, antes de encarnar aqui, tem o Espírito a consciência e a previsão do que lhe sucederá no curso da existência? Ou seja, o Espírito sabe o que vai acontecer com ele quando ele encarnar na Terra? Essa é a pergunta do Kardec. Os Espíritos falam, ele próprio escolhe o gênero de provas que há que passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós escolhemos. Pode até não parecer. Sabe quando a gente toma um caminho na vida da gente, que o pai fala assim, meu filho, não faz isso. Eu já fiz isso, não deu certo. Mas a gente fala assim, não, mas aí é você, né? Eu não. A gente vai, a gente teima, né? Com os mais velhos, com os mais sábios. E aí a gente quebra a cara. Muitas vezes, não é? Mas é um direito nosso de escolher o caminho. Então, quando nós estamos na erraticidade, o que os Espíritos falam? Somos nós que escolhemos. E quando nós escolhemos um caminho,
nós estamos vinculados a Ele. Então, a nossa liberdade, ela já tem esse limite imposto por nós mesmos. Vejam que interessante. Ser livre não é fazer tudo que eu quiser, tudo que me dá na telha, qualquer hora que eu quiser, sem dar satisfação para ninguém. Não. Tem uma coisa chamada consciência, que sou eu aqui, ó, o eu, que está dentro desse corpo físico aqui. O eu que vai sobrar depois que isso aqui sumir, não é? Essa parte física sumir. O espírito que comanda essa matéria. Eu tenho o dever, não é? De dar satisfação para essa consciência. Porque eu escolhi a família que eu tenho, a profissão que eu tenho, as pessoas que vieram conviver comigo, os filhos que eu tenho. Nós escolhemos, nós atraímos tudo isso. E, além disso, o nosso próprio corpo físico é um limitador. Ainda que nós não tivéssemos escolhido nada, quando a gente chega aqui, a gente sabe que os espíritos falam assim, o espírito vai para onde quer, tá, ele demora, aí, o espírito fala assim, ele vai com a velocidade do pensamento, porque quando ele pensa, ele está lá. A gente aqui às vezes tem que andar um bocado, né, para chegar num lugar, dá um trabalhão danado, pega trânsito, né? Demora, às vezes tem que demorar meia hora, demora 1h30. Porque nós temos o limite físico. O físico nos coloca limite, graças a Deus. Porque senão muitos de nós estaríamos perdidos por muitos e muitos e muitos tempos. Por quê? Porque quando nós exageramos em alguma coisa, o corpo é o nosso freio. Se eu trabalhar demais, o corpo me freia. Eu canso. Eu quero ficar acordado 48, 72 horas, né? Na bagunça, no carnaval, né? Passar o carnaval inteiro acordado. Não, o corpo não deixa. Ele me freia. Né? Eu quero me acabar, eu vou beber, aí tem que beber até cair, né? A gente cai, o corpo não aguenta, freia a gente. O nosso corpo físico é o nosso freio. E às vezes a gente já nasce com o pé no freio. Porque às vezes a gente já nasce com um probleminha de raciocínio. A gente já nasce com um probleminha físico. A gente nasce às vezes sem a visão, sem a audição, sem a voz. São limitadores. Então a nossa liberdade não é assim do jeito que a gente pensa. Ser livre é fazer tudo que eu quiser. Os espíritos, o Kardec, então ele pergunta, ele sabendo de tudo isso que a gente está falando aqui, ele fala assim, mas peraí, então não tem jeito de eu ser livre? E ele pergunta assim, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento, ou seja, tudo isso que a gente falou aqui, né? Das escolhas que eu fiz, o meu corpo me limitando, estão me constrangendo, ou seja, estão me freando. Haverá alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade, absoluta liberdade? Está na questão 833. Os espíritos respondem assim, no pensamento, mas olha a continuação. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, não é absoluta. O espírito não usou a palavra absoluta. Ele falou ilimitada. Porque você pode ter a imaginação que você quiser, né? Você pode ser que você é o príncipe chegando no cavalo branco, que você é a princesinha na torre do castelo, que você é o herói, não é? Que você é o vilão. Você pode sonhar do jeito... O pensamento é livre. É ilimitado, você pode criar à vontade. Então ele diz assim, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, ou seja, não dá para frear o pensamento. Porque na nossa vontade o corpo freia, mas no pensamento não, é isso que o Espírito está falando aqui. E ele diz assim, pode-se lhe deter o voo, porém não pode aniquilá-lo. Então pelo pensamento, os Espíritos dizem, você tem a possibilidade ilimitada de ser livre. E aí o Kardec então pergunta na 834, tá bom, já que eu tenho essa possibilidade ilimitada de liberdade no pensamento, ele fala assim, o homem é responsável pelo seu pensamento?
Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu penso? Ou eu posso pensar que não vai dar nada? Aí a gente lembra de Jesus falando assim no Evangelho. Foi-lhes dito que aquele que adulterar com a mulher do próximo cai em pecado. Eu, porém, vos digo que só de pensar já estareis em pecado. Se você tiver vontade, você já está em pecado. É isso que os Espíritos estão falando aqui. Porque o pensamento ele tem consequência. Você pensa, você imagina, você começa a fazer aquilo ficar palpável, possível, e daqui a pouco você está, nas suas atitudes, você está vivendo aqueles pensamentos seus. E de repente você faz isso, convola esses pensamentos em atos. Então ele diz assim, é responsável o homem pelo seu pensamento, e o Espírito fala, perante Deus é. Somente Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então vejam, nem no pensamento, embora no pensamento nós tenhamos a possibilidade ilimitada de sermos livres, mas ainda assim não é absoluta, porque é absoluto só Deus. Então nós temos responsabilidade por aquilo que pensamos, e hoje a humanidade tem usado os pensamentos de uma forma muito diferente daquilo que os bons espíritos esperam de nós. Porque se nós verificarmos a quantidade de pessimismo que se encontra hoje no ar, que é resultado dos nossos pensamentos, da mente coletiva, como diz André Luiz. Eu sou uma mente única, mas eu vivo em meio a milhões, bilhões de mentes. E nós, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós refletimos uns nos outros, nós somos o espelho uns dos outros, porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Os nossos reflexos nos acompanham em todo lugar. E nós influenciamos uns aos outros. Então veja como o pensamento é algo... O Leon Denis ele diz que se nós entendêssemos esta capacidade que nós temos, não é? Se nós soubéssemos, nós estudaríamos mais o pensamento. Porque, na verdade, o que é o pensamento? O pensamento somos nós. O eu pensante, não é? É o espírito. É o produto, o pensamento é o produto do espírito, direto. O pensamento é o produto direto do espírito. Então, depende de como eu estou pensando, eu estou produzindo espiritualmente. Então, os nossos pensamentos nesse momento de pandemia, como dizia a Alba agora, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente tem pensado. Mudar um pouco esse viés, sair do derrotismo, sair da terceirização da culpa, não é? Porque às vezes eu mesmo me pego fazendo isso. Ah, fulano é que não está comprando a vacina, tá, mas e eu estou fazendo o quê? Não é? Porque aí a gente cai naquele comodismo, né? Que Deus me dê inteligência para mudar aquilo que eu posso mudar e me dê sabedoria para ter paciência, para paciência com aquilo que eu não posso mudar, que está além das minhas forças. Mas o que é que está além das nossas forças? Se Jesus fala para nós que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Jesus está falando que todo problema que existe para na nossa frente, nós podemos resolver. Porque se Deus colocar na frente do homem um problema insolúvel, que Deus é esse? Quer acabar com a gente? Não é? Qual é o pai que vai dar para o seu filho um problema que ele não possa resolver? Eu faria isso com o filho meu? De jeito nenhum. Se eu sei que ele não tem capacidade para resolver aquilo, eu não vou dar para ele fazer aquilo. Porque eu estaria condenando meu filho a não ter êxito, a falir.
E já sabendo de antemão. Então, se eu, que sou um pai carnal, um espírito imperfeito, não faço isso, Deus vai fazer uma coisa dessa? Então, todos os problemas estão aí para que nós possamos reconhecê-los, entendê-los e resolvê-los. E é assim que a gente cresce. Nós não crescemos quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é aquele momento que Deus nos permite para que nós possamos descansar um pouco. Porque todo mundo precisa de um descanso. Mas nós evoluímos nos momentos em que nós estamos lidando com uma doença, lidando com o desemprego, lidando com aquele parente difícil, lidando com uma pessoa querida que desencarnou, lidando com os problemas da vida. Nesse momento nós estamos evoluindo. Os espíritos então nos falam com relação à liberdade. Kardec, dizendo do livre-arbítrio, pergunta para eles: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? E os espíritos dizem assim: existe liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. O Kardec pergunta: mas a gente tem o livre-arbítrio dos nossos atos? Os espíritos falam: tem. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de fazer. Sem isso, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Gente, eu vejo às vezes alguns companheiros nossos falando assim: ah, mas a gente encarna, a gente já veio de lá do plano espiritual, com tudo arrumado e tal. E a gente vai ter, isso aqui que eu estou passando é porque eu trouxe. Não, não. Ah, isso aqui que eu estou passando deve ser alguma coisa que eu fiz. Não. Olha o livre-arbítrio, ele age com a gente o tempo todo. Gente, nós estamos cansados de mudar os caminhos que nós traçamos. Nós cansamos de mudar os caminhos que nós traçamos. Porque se nós cumpríssemos aquilo que foi determinado no plano espiritual, toda encarnação nossa seria uma beleza. O problema é que a gente muda a rota. E quando a gente muda a rota, a gente sofre para voltar para dentro da rota. Nós não conseguimos respeitar aquilo que nós combinamos. Então eu vejo, assim, alguns irmãos, me perdoem, não é? É uma colocação minha, mas eu vejo assim, pessoas falando assim: ah, a pessoa morreu, mas estava na hora. Às vezes não. Às vezes não. Muitas vezes, arrisco eu, não. Olha o livro do André Luiz aí. A gente come porcaria, a gente bagunça com o corpo físico, fica à noite sem dormir. Às vezes você veio aqui para passar 80 anos aqui, você passa 70, 75. Não é? Porque o nosso corpo tem data de validade, se a gente fizer tudo certinho. Mas se a gente abusar... Então não tem esse negócio de, ah, o fulano desencarnou agora porque estava na hora. Olha, cuidado. Porque aí a gente terceiriza tudo e a gente fica despreocupado, porque a gente não precisa cuidar de mim, para quê? Eu não vou desencarnar antes do tempo. Quem falou? Eu que não me cuide, não. Eu que não cuide da minha saúde. Eu que não vá ao médico quando aparecer uma dor. Não é? Eu que não, quando me falarem, olha, seu colesterol está alto, eu que não mude a minha alimentação. E aí depois desencarna de um infarto. O colesterol estava alto, o médico avisou, não fez a dieta. Ah, desencarnou porque estava na hora. Será? Então nós temos que aprender a deixar de ser simplista. Porque essa questão da nossa liberdade, às vezes nós abusamos. Muitas vezes nós abusamos. Jesus nos fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E os Espíritos estão falando para nós que a felicidade, ela está para as criaturas que seguem as leis morais, as leis de Deus. E que ela é a única necessária para a felicidade do homem. Eu aprendi uma coisa. Um país que tem muitas leis, quanto mais leis houver num país,
mais indisciplinado é aquele povo. É igual dentro da casa da gente. Se a mãe toda hora tem que estar ralhando com a criança, é porque a criança é terrível. Porque se a criança for tranquila, a mãe fala uma coisa e já está bom. Não precisa ficar toda hora admoestando, chamando atenção. Não precisa. Então, se a gente tem muita lei, é porque nós somos muito rebeldes. E o Brasil tem lei pra caramba. A gente tem muita lei, vocês não têm noção. Eu sou advogado, a gente tem lei demais. Então, a gente precisa ver, porque o que os Espíritos falam para a gente é que não precisaria de lei nenhuma para nós. É isso que os Espíritos estão falando. Se nós seguirmos a lei de Deus, para que lei? Olha, não pode roubar. Não, mas ninguém rouba, a gente segue a lei de Deus, não matarás. Olha, você não pode tirar nada dos outros. Não, a gente não tem. Ninguém aqui faz nada, porque a gente não cobiça a mulher do nosso próximo, nem o seu bezerro, nem o seu... Aqueles 10 mandamentos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, eu amo o meu irmão, eu não vou fazer mal para ele. Aí a gente não precisaria de lei. Por quê? Porque a gente segue as leis morais. Eu creio que chegará um tempo, não é? Você pega um espírito igual Jesus, por exemplo. Para que você vai falar para ele? Olha, aqui a gente tem uma lei aqui, viu? Ó, não pode roubar, não pode matar. Né? Ó, se você for político, você não pode fazer coisa errada lá dentro, porque você está gerindo coisa pública, não é seu, o dinheiro não é seu. Você não pode se corromper. Vocês acham que precisa, para um espírito evoluído, precisa de lei? Está no coração dele fazer o bem. Ele só sabe fazer isso. Ele só sabe ajudar, ele nasceu para ajudar, ele vem para ajudar, para auxiliar. Para esses espíritos evoluídos, a lei de liberdade é ilimitada. Para nós, não. Porque vocês acham que a gente pode sair por aí e falar, não, hoje eu vou dar um soco na cara do primeiro que eu encontrar ali. Vocês acham que é assim? Quantas vezes a gente não vê histórias, não é? Daqueles aviões que caem e tinha uma pessoa que ia pegar, olha, não sei o que aconteceu, eu cheguei atrasado, o avião caiu. Se não tem que acontecer com a pessoa, não vai acontecer. Então a lei de liberdade, ela é possível que nós usemos essa lei de liberdade em nosso benefício, até o ponto em que Deus permitir. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de meu Pai. Porque eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque quem está no comando do universo é Deus. Quem está no comando do planeta Terra é Jesus. Então não é assim. Então nós temos que lembrar que somos sim criaturas livres. Livres para praticar o bem. Aí, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Se for para praticar o bem, se for para seguir de acordo com a lei divina, fica à vontade. E digo mais, todo o resto vos será acrescentado. O que você precisar para praticar o bem, vai surgir na tua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto vos será acrescentado. Não é o Reinaldo que fala isso, é Jesus. Não é? Então, onde é que nós temos liberdade limitada? Na prática do bem. Então, se alguém perguntar para você um dia, você é livre? Diga, eu sou livre para praticar o bem. Sua resposta estará correta. Agradeço por terem me ouvido. Uma boa tarde a todos. Que Jesus esteja conosco. Nós agradecemos muito ao nosso companheiro Reinaldo pela palestra de hoje.